Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente! Bem-vindos a Inteligências Lúdicas. Meu nome é Rodrigo Manique e hoje começamos uma série de vídeos sobre o universo do jogo Warhammer 40K, que foi criado pela Games Workshop. Desde lá do finalzinho da década de 80, tem nos trazido grandes histórias, grandes batalhas, grandes skirmishes. É um jogo muito importante para todas as pessoas que gostam de tabletop game, jogos de miniatura, e também tem alguns jogos também que foram criados e lançados para tabuleiro, card games. Mas antes disso temos de mostrar, gostaria de fazer uma pequena contribuição deste universo para poder entender melhor os jogos de tabuleiro que foram criados. Será uma série de vídeos curtinhos. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreve e escreve aí embaixo o que você gostaria de saber mais do universo Warhammer. Bem, pessoal, eu decidi fazer uma série de vídeos curtos, para não ficar chato o tema também, para falar um pouquinho sobre o universo Warhammer 40K. Como algumas pessoas já conhecem, é um jogo que foi criado em 1987, acredito que por dois ingleses, e gerou vários jogos, por exemplo, e dois universos. O universo Warhammer, que é um de fantasia, e o universo 40K, que é o ficção. Ele é uma ópera espacial com tema gótico, sci-fi, tá? E tem um universo muito vasto e rico. E para mim, ele é o meu universo criado para jogos de tabuleiro preferido. Eu comecei a jogar esse joguinho em 93 ou 92, até 94, 95 no meu grupo. Na época era muito difícil de conseguir essas peças, nós conseguíamos comprando com fornecedores aqui no Brasil, até que finais de 90 ficou um pouco mais fácil de comprar as pecinhas de plástico, né, que são para mim uma das melhores, mais perfeitas peças para jogo de tabuleiro. Só que a Games Workshop é uma caça-níqueis, né? Tá para ir para ganhar dinheiro. E os jogos, e as peças, e os exércitos, os armies, são bem caros. Bom, para me basear, eu não sou nenhum perito nesse universo de 40K. Eu vou me basear nesses vídeos no meu relacionamento com o jogo e com a literatura, que eu gosto muito. Tá? Então, assim, me perdoem os mais aficionados. Por favor, eu pretendo convidar algumas pessoas que eu conheço, que realmente conhecem mais que eu o jogo, que é fácil. Aqui tem uma coleçãozinha de livros que eu comprei da Black Library, porque naquele então nós comprávamos ou xerocávamos ou víamos na internet. Bom, em 93 não havia essa possibilidade ainda, mas eram os livros dos capítulos, né? São os códexes de cada facção, que eram até poucas na época, né? Mas antes de entrar nesse detalhe, bom, havia esses livros, estava a White Dwarf, que era uma revista que falava muito do tema, trazia pequenas histórias do universo 40K, e daquelas histórias emergiam as batalhas, né, que os jogadores podiam comprar os seus exércitos por pontos e fazer os skirmishes, etc. Dali começou a sair, muito tempo depois, as novelas, os novels. Aí tem os audiobooks, já existem duas animações para longa-metragem, né, que para mim não prestam muito. E existem essa coleção aqui, ó. Esta coleção aqui. Esta aqui faz parte também. E a Bíblia deles, que é não sei se vocês conseguem ver aí. Então, esse livro aqui do Horus Heresy, nós vamos falar bastante dele, pois deste livro é baseado em um dos jogos mais incríveis que foi lançado pela Fantasy Flight Games. Tá? Na verdade foi um reprint. Bom, vamos falar. O tema que começa mesmo é o Horus Heresy, que é a heresia de Horus.
Bom, quem é Horus? Horus é um... Vamos começar a falar primeiro sobre os Space Marines, né? Os Space Marines são um baluarte contra o terror, né? Eles são os defensores da humanidade, eles são os meus Space Marines, e eles não hão de sentir medo. Tá? Essas são as palavras do Imperador a respeito dos seus Space Marines. Tá? Então são chamados os Astartes, ele tem seus filhos, os Primarcas. Tá? Qual é o propósito dos Space Marines? Tá? O seu propósito é liderar a humanidade, se expandir pelo universo. Após muitas guerras no planeta Terra, onde todos os países eram divididos, havia uma desunião completa. Tudo estava em trevas, né? Só era guerra. Mas antes do Imperador surgir, muito tempo antes na Terra, após séculos de distância, de pesquisa, após séculos de pesquisa tecnológica, etc., a humanidade entra na era da tecnologia. A era da tecnologia, a Terra, ela se expandiu para vários países. O Imperador enviava seus vários exércitos de Space Marines para colonizar, para colocar em compliance, que é o que? No livro ele diz que iluminar aqueles planetas que estavam sozinhos. Ele, inclusive, encontrava outras colônias terrestres que, em algum momento da história, estavam ilhadas. E vamos chegar até lá. Como elas foram parar lá, em que momento elas ficaram ilhadas. Mas para isso, como eles navegavam e demorava muito, eles chegaram a um momento em que eles conseguiram descobrir o Warp Drive. O que é o Warp Drive? É um encurtador de distâncias. As naves entravam em Warp e chegavam do outro lado do universo, da galáxia, rapidamente. Só que eles precisavam, para não se perder da Terra, eles precisavam de navegadores. Que eram esses navegadores? Eram personagens específicos que tinham como beacon. O que é um beacon? É um sinalizador na Terra que os permitia se guiar através deles, por meio deles, para encontrar o ponto certo da galáxia para onde eles deveriam ir. Eles precisavam desses beacons. Com isso, foram encontradas várias raças de alienígenas, raças de humanos que estavam há muito tempo perdidos e tinham perdido o contato com a Terra, né? E algumas raças não eram toleradas. Por quê? O Imperador queria puro. A raça humana deveria controlar tudo. Enquanto o Deus Imperador existisse, nenhum ser humano precisaria temer as trevas. Essa é chamada a era do início da tecnologia, a era de ouro da tecnologia. Após séculos de colonização e viagens no espaço, acontece uma tempestade warp que volta a isolar todo mundo. É uma tempestade que isola sem precedentes. Todos os planetas ficam ilhados, todas as colônias ficam ilhadas. Tá? E a escuridão e a anarquia se iniciam. Após muitas guerras, surge, no século 30, um homem que se revela perante a humanidade. Um homem muito inteligente e forte, com poderes psíquicos. Com a ajuda de cientistas, ele desenvolve uma nova raça de super seres humanos. Com eles, consegue ganhar a guerra. São criados os Adeptos Astartes. Todos, liderados pelo próprio Imperador, partem, se lançam ao espaço em busca das colônias perdidas. Essas colônias perdidas são encontradas uma a uma. E aí volta o progresso. A tecnologia estava muito além do sonhado. Nesse momento, há um twist. O Imperador, uma coisa que eu não os havia contado, o Imperador começa a encontrar os seus filhos perdidos. Sim, o Imperador tinha geneticamente criado seus filhos a partir do seu gene, do seu DNA. São chamados os Primarcas. Então ele começa a encontrar os seus filhos um a um em cada colônia. Ok, pessoal? Terminamos nosso primeiro vídeo. Aguardem, coloque aqui embaixo o que você espera ver mais sobre o Warhammer 40K. Até logo!